tá, para criar uma organização final sobre essa questão de tabela periódica, eu coloquei aqui para vocês uma lista, tá? Que não segue lá o formato da tabela, ela está só com um título de informação. Se eu escrevesse tudo isso aqui ao redor da tabela, a gente enlouqueceria, teria que escrever dentro. Então olha só, eu peguei as famílias, os grupos de 1 a 18, que são as 18 colunas da tabela, e botei enfileirados, tá? Grupo de 1 a 18, as famílias 1A e 2A, que são as duas primeiras colunas da tabela. Aqui eu pontilhei para separar o buraco das famílias B, que fica bem no meio da tabela. E aqui no final as famílias A, a sequência final lá, dos que acabam em P alguma coisa. Tá? Aproveitei para colocar aqueles nomes de famílias que eu sinto muito, vocês vão ter que decorar, tá? Não tem muito remédio, isso é cobrado em tudo que é vestibular, prova, então tem que saber. Então, a família 1A, família dos metais alcalinos. A família 2A, família dos metais alcalino-terrosos. Eu vejo nos livros aí o pessoal escrever alcalinos-terrosos. Olha, gente, é alcalino-terrosos, tá? Não tem aquele S. Por exemplo, quando você sai na chuva, todos vocês saem de guardas-chuvas com aquele S no meio. Não existe isso em português, né? Então, alcalinos-terrosos não tem muito sentido, tá? Então tá, é alcalino-terroso. Todos de família B são metais de transição. Nós chamamos transição externa, ou simplesmente transição, tá? Aqui a família A também tem nomes, né? A família do boro, a família do carbono, do nitrogênio, do oxigênio, do flúor. As famílias podem ser chamadas, ali as famílias A, por família do fulano, que seria o primeiro elemento da coluna. Algumas delas têm nomes especiais. Vocês já estudaram lá em 8º e 9º ano. Os gases nobres ou inertes, né? Clássica, né? Da 8A. Família do flúor é chamada também de família dos halogênios, geradores de sal. Família do oxigênio, de calcogênios. E do nitrogênio N, o nitrogênio tem um nome que é azoto. Toda vez que vocês acharem azoto, tem a ver com nitrogênio. E azote, 2 ou mais nitrogênios, tá? Então quando a gente fala azitromicina, é um antibiótico, com certeza tem nitrogênio na estrutura, tá? Tudo que for azoto ou azote é do nitrogênio, certo? Aqui eu fiz uma correlação das camadas de valência e subníveis mais energéticos. Então, 1A, NS1, 2A, NS2. Se vocês olharem as outras todas vão ter camada de valência NS2. O que muda? O complemento. Então, por exemplo, nas famílias A, ó, o subnível mais energético continua na camada N, continua na mesma camada de valência. E aí vocês vão ter P1, P2, P3, P4, P5, P6 para cada coluna daquelas no final à direita da tabela. Nas famílias B, transição, ó, a camada do subnível mais energético é uma camada para dentro da camada de valência. Por isso N-1. Então, lembra, ó, se a camada é 4, aqui é 3. Se a camada é 6, aqui é 5. E assim por diante. E todos eles vão acabar de D1 a D10, tá? Pode ocorrer os rearranjos, aqueles, por exemplo, o D4 passar para D5? Claro que pode, mas olha que não muda o número da família, porque olha só, vamos pegar um exemplo aqui do D4 que passa para D5. Se vocês pegarem 2 do S mais 4 do D, vai dar 6. Então, família 6B. Beleza. Agora, se vocês fizerem a transição, vai ficar S1, D5, tá certo? Esse S1, D5, 1 mais 5 soma 6 também. Então não muda a família, tá? Aquele rearranjo não vai ser problema. No elemento não mudaria de família, tá? Não estressem com isso. Tá bom? Lembrando que os grupos 8, 9, 10, todos eles participam da família 8B. Tá bom? Isso aqui é só para organizar a parte de tabela. Eu sei que alguns ficam perdidões lá, assustados. Tá certo? Então a gente consegue dessa forma resolver. Acho que aqui cortou um pouquinho embaixo, tá? A do flúor é dos halogênios e a dos gases nobres ou inertes. Tá? Tem que ir até P6, né? P1, P2, P3, P4, P5, P6. Vocês completem aí, se cortou, não tem problema. E aquelas duas linhas soltas lá na tabela periódica, os lantanoides e actinoides, ou lantanídeos e actinídeos, tá? Vão acabar em F, certo? Então os lantanídeos ou lantanoides em 6S2, 4F alguma coisa, e os actinoides em 7S e 5F alguma coisa. Antigamente, né, era normal nos livros chamarem os dois de terras raras. Hoje
me parece que alguns grupos de escritores estão chamando de terras raras apenas, tá, os lantanoides. Isso aí eu posso explicar para vocês com uma partezinha de conteúdo nova que tem aqui nesse cantinho, tá, que é o que realmente interessa para agora, né, de novo. Por quê? Tá? Vamos pensar um pouquinho na estrutura da tabela de novo. Vocês têm elementos que são artificiais e elementos que são naturais, tá? Bom, se vocês vão falar de terras raras, me parece que tem que ser boa parte de elementos naturais. Por quê? Por motivos óbvios. Se alguma coisa é rara, é porque é difícil de achar na natureza, ou se acha em pouquíssima quantidade, né? Se uma coisa é artificial, não importa muito, tu fabrica e deu, né? Então, essa que é a correlação lógica de por que muitos escritores estão chamando de muitos escritores estão chamando de terras raras apenas os lantanoides. Tá? Vamos tentar entender melhor isso aí. Tá? Você tem os elementos químicos e eles podem ser organizados em cisurânicos e transurânicos. Meu Deus, o que é isso? Então vamos lá. O elemento químico natural com maior número atômico é o urânio. Tá certo? É o urânio. Tá? O urânio é um actinoide. Ele é da segunda linha lá embaixo da tabela, daquela última linhazinha que a gente acha lá na finaleira. Bom, então olha só, ele acaba em F4. Todos os elementos que vêm depois dele, que acabam em 5F5, 5F6, blá 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 blá, blá até 5F14, tá? Todos esses elementos são artificiais. Todos os elementos transurânicos, que têm número atômico maior que 92, que é o número atômico do urânio, são artificiais, são feitos pelo homem. Então, apenas o urânio e os três anteriores que poderiam ser chamados também de terras raras. Todo o resto não seria terras raras, porque é fabricado pelo homem, em aceleradores de partículas e coisa assim. Se vocês pensarem nos elementos com número atômico menor que 92, e aí vão incluir aí os lantanoides, os lantanídeos, tá? Vocês têm uma grande maioria de elementos naturais. Quase todos antes do urânio são naturais. Tem apenas 4 que vocês devem lembrar, que são artificiais, que são fabricados pelo homem. Esses elementos não existiam no planeta, a gente fabrica eles em aceleradores de partículas, né, jogando pedaços de núcleos sobre eles, ou então jogando um átomo contra o outro para formar um átomo mais pesado e alguns dejetos. Tá? Isso é uma história para o final do segundo ano do ensino médio, quando a gente falar de química nuclear. Então olha só, tem 4 elementos. O astato, tá? O frâncio, o tecnécio e o promécio. Os 4 estão aqui. Tá? Seus respectivos símbolos, né? AT, FR, TC e PN, tá? E os números atômicos, 85, 87, 43, 61, tá certo? Dá um pausezinho ali, imprime. Isso aqui é só um complemento para a gente organizar a tabela periódica. Porque eu sei que aparecem muito esses apelidos dos elementos para vocês, né? Como terras raras, transição, tá? Lantanoides e actinoides são os de transição interna, tá? Esse retângulo aqui em cima é todo de transição interna. E esse grandão aqui tem representativos, e no meio a transição externa, que é a transição comum. Tá? Então isso aqui é um organograma de configuração versus tabela para fechar a sequência de hoje. Tá? Bom, essa parte aqui, ó, de cisurânicos e transurânicos é bem rara de aparecer em vestibulares, nunca vi em Enem também. Mas é bom você saber, porque daqui a pouco algum maluco se dá conta que o pessoal começou a chamar de terras raras apenas os lantanídeos. Por quê? Porque os actinídeos são todos artificiais, né? Então não tem por que chamar de terras raras. E uma informação de conhecimento geral, terras raras não significa que é difícil achar isso. Por exemplo, que está numa montanha no Sudão, o elemento químico. Tá? Quando se fala terras raras, eles estão espalhados pelo solo do planeta, na verdade. Só que em teores muito baixos, percentuais ridiculamente baixos. Então a gente tem que pegar muito material, muita matéria-prima, muito minério, tá? Para conseguir um pouquinho só desses elementos que são chamados terras raras. Vocês imaginem a encrenca ecológica que dá isso. Vocês montarem uma usina para ficar removendo lama do leito do rio, removendo lama, para tirar um percentual bem pequenininho de terras raras. E aquela lama toda que sobra, o que a gente faz com aquela encrenca? Aí vai virar barragem, que nem Mariana, que nem Brumadinho, né? Se não tiver cuidado, vai dar essas tragédias. Então tivemos aí umas 2 décadas de descaso com essas barragens, causaram acidentes. Lá eles retiram outros minerais, óbvio, retiram ferro e outros elementos, silício se tira também lá em Minas e tal, mas principalmente minério de ferro, né, que eles trabalham ali, e alumínio.
a bauxita para o alumínio e a hematita para o ferro. E o que sobra é uma encrenca ambiental, né? O que fazer com aquela lama toda? Né? Se tivesse como ganhar dinheiro com aquela lama toda, eles já estariam ganhando. Eles não acumulariam ali, né? Então é bem encrencado isso aí, né? Então não vamos discutir muito disso, porque o objetivo aqui é tabela. Então, para fechar a parte estrutural da tabela, essa última aulinha, tá?